Ok, pessoal? Vamos iniciar esse vídeo com o objetivo de mostrar e apresentar o desenvolvimento de um código fundamental na linguagem Assembler para o microprocessador 8085. Iremos fazer uma abordagem na forma de se organizar esse código, posteriormente nas instruções de fato existentes nessa plataforma. Obviamente não iremos citar uma a uma, porque são um número considerável, um total de 80 instruções disponíveis para utilizarmos. Então iremos conhecendo as instruções de acordo com a demanda que iremos tendo nos códigos, conforme formos evoluindo aí no assunto. Perfeito? E ao final do vídeo iremos desenvolver um código com esse objetivo de fazer uma operação fundamental usando o Assembler. Iniciando, nós reforcemos aqui os passos importantes para se organizar qualquer código de qualquer linguagem, mas em destaque para o Assembler. O passo 1 é definir um problema a ser resolvido. O passo 2 é planejar a melhor solução para se resolver esse problema. O passo 3, elaborar o diagrama de fluxo da sequência de execução do código. O passo 4, escrever o código ou o programa. E o passo 5, fazer uma avaliação dos resultados obtidos com a execução do código e compreender que se houve a resolução do problema definido lá no passo 1. Na arquitetura 8085, nós, como eu já disse, temos um conjunto de 80 instruções disponíveis, divididas em 5 categorias: instruções de controle, instruções lógicas, instruções de salto ou desvio, instruções aritméticas e instruções de manipulação de dados. Aqui nós temos, nessa apresentação, a descrição de cada instrução, o seu significado e de que forma que ela atua. Ok? Então, avançando, nós temos todas elas bem definidas para que nós possamos utilizar conforme formos precisando para evoluir nossos códigos. Nós temos na sequência as instruções de controle, as instruções lógicas que trabalham com todas as condições lógicas da máquina. As instruções de controle utilizam a unidade de controle, o C, do microprocessador. As instruções lógicas, a unidade lógica aritmética. Na sequência, as instruções de salto, elas podem ser instruções de salto condicional e instruções de salto incondicional. Ok? Então, a instrução JMP, a exemplo, é uma instrução de salto incondicional. Simplesmente, sem depender de nenhuma condição previamente definida, o código vai executar um desvio para um outro ponto, não necessariamente na sequência. E as instruções de salto ou desvios condicionais, que são apresentadas aqui, elas, e a sequência também, elas fazem o desvio no código de acordo com uma condição pré-estabelecida. Ok? Então, aqui as demais instruções de salto, chamadas de subrotinas, e também da mesma forma elas são apresentadas aqui e disponíveis para que nós possamos utilizá-las aí no momento necessário.
Posteriormente, as instruções aritméticas, nós já conhecemos aqui algumas. A ADD é exemplo, que é uma instrução de soma. Ela pode realizar a soma com base em valores em um registrador ou com base em valores em um determinado endereço de memória. Perfeito? Nós temos aqui, por exemplo, também a ADI, que é uma instrução de soma com um valor especificado. Então, que a gente chama de soma imediata. O resultado, o valor apontado na instrução vai ser somado com o valor já presente no acumulador. As demais instruções aritméticas e, por último, as instruções de manipulação de dados. Também já é de conhecimento, né? Algumas delas, a move, né? É a primeira instrução que se aprende em assembly, a MVI, que é a mesma função da move, porém para se mover um determinado valor de 1 bit na arquitetura 8085. A move move valores entre registradores e memórias, né, por exemplo. Então aqui eu pego um determinado registrador com valor da origem e movo ele para um outro registrador que eu queira. Ou também que isso possa ser feito com a memória. Perfeito? Todas as instruções de manipulação de dados. Por último, as instruções de entrada e saída. Iremos também conhecendo aí de acordo com as nossas necessidades. É importante destacar de novo, são 80 instruções disponíveis nessa plataforma. Aqui nós temos um pequeno código que nós iremos desenvolver como exemplo. O problema pede que nós adicionemos dois valores de 8 bits a partir da posição de memória 1001, H em hexadecimal, e efetuemos uma soma entre esses dois valores e que nós devemos então armazenar a resposta no endereço 1003 da memória. Ok? Então vamos abrir aqui nossa ferramenta de desenvolvimento do código, que é o GNU SIM 8085. Ok. Então, o primeiro passo. Nós temos aqui essa condição de jogar dois valores para um endereço de memória, somar esses dois valores e armazenar em um outro endereço de memória especificado. Porém, as operações das instruções, elas são feitas nos registradores. Então, o que nós precisamos fazer é uma movimentação de dados entre os registradores e a memória. Perfeito? E eu vou apresentando isso com vocês aqui no quadro. Eu vou ligar aqui o quadro branco para mostrar para vocês que isso vai acontecer. Ok, então aqui nós temos o quadro branco, onde eu vou ilustrando essa movimentação dos dados, perfeito? Então, temos aqui a nossa tela do nosso código e qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso jogar os dados que eu tenho lá na determinada posição de memória apontada, que é 1001, para o registrador. Ok? E lá no registrador eu vou desenvolver as operações e devolvo esse resultado lá para a posição de memória. Então, voltando aqui ao quadro, aqui, o que nós temos?
eu preciso usar a memória para armazenar os dados e também todos os dados que serão utilizados para as operações. Então eu tenho um determinado valor no endereço 1001, determinado valor no endereço 1002, vou fazer a operação de soma entre esses dois valores e vou armazenar o resultado no endereço 1003 da memória. Porém, tudo isso nós iremos fazer aqui, ok? Nos registradores. Então, o que eu devo fazer aqui? A primeira coisa, usar uma instrução... Opa, deixa eu ver. Tudo bem, vou procurar mais informações. O que nós precisamos fazer? Primeiro passo, usar uma instrução que me permita carregar os registradores HL com a posição da memória que eu preciso, de onde eu preciso pegar os dados. Ok? Então, nós temos uma instrução que é a chamada, eu volto aqui para o computador, que é a chamada instrução LXI. Ok? Então, primeiro passo, LXI, eu vou colocar em maiúsculo, mas tanto faz. E eu vou colocar isso aí no registrador H. E o que eu irei colocar lá? Eu vou colocar o endereço 1001. É importante destacar que quando eu vou entrar com um endereço, eu não coloco o H de hexadecimal ao final. Se eu vou entrar com um dado, aí eu coloco o H, para dizer que aquela informação que está entrando é hexadecimal. Mas aqui é endereço. Eu vou colocar um comentário aqui para registrar o seguinte: qual o objetivo disso aqui? Carregar o par HL com o endereço da posição inicial da memória. Ok? Que é 1001, né? 1001. Ok? Muito bom. Então, voltemos ao nosso quadro para apontar exatamente isso aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar aqui no HL os valores 10, 01. Ok? Isso aqui diz o seguinte, que o valor que está apresentado nos registradores, no par HL, vai indicar para mim qual o endereço de memória que eu posso vir a utilizar. Então, onde nós iremos utilizar esse camarada aqui, ó? Aqui. A partir desse momento, eu passo a ter acesso aos dados que estão aqui. Ok? Então, eu já fiz isso. Próximo passo. Voltando ao nosso simulador, eu vou mover o conteúdo que está em HL para o acumulador. Então eu vou pegar o conteúdo que está em HL, que aqui ele é representado, né, por M, né? Então, pelo registrador temporário M, dizendo o seguinte, olha, leia-se em M o conteúdo apontado por HL. Pegue o conteúdo da memória apontado por HL e jogue no acumulador.
Destaquemos aqui que no 8085 o barramento de endereçamento é 16 bits. Então vocês percebem aqui. Porém, o barramento de dados são apenas 8 bits. Então eu vou guardar na memória 8 bits, vou guardar nos registradores 8 bits, mas a forma de endereçar é com 16 bits. Tá bem? A gente pode observar aqui, ó, né? Peguei memória, exatamente a posição 1001. Aqui eu tenho o endereço 1001. Aqui a sua representação hexadecimal, que é o que vai ser armazenado aqui. Perfeito? Então, vamos continuando aqui o nosso código. O que eu preciso aqui? O que vai fazer o move? O move vai carregar o acumulador A, né, com o conteúdo da memória, né, 1001. Perfeito? Muito bom. Próximo passo. Então, voltando ao quadro, o que eu fiz aqui? Eu peguei agora essa informação aqui, conteúdo, e joguei para o acumulador. Quando eu usei o move aqui, ó. Então, o move tirou desse endereço, que aqui ele estava apresentado para a gente como M, né? Então, isso aqui para nós é o registrador temporário M. Opa! Vou apagar aqui. Registrador temporário M aqui. Perfeito. O move jogou esse valor para lá. Então, agora em A eu tenho o valor D. Voltando aqui. Sequência. Qual é o próximo passo? Eu já tenho no acumulador o primeiro valor, o primeiro operando. Eu preciso ter mais um. Ok? Qual é o próximo? Como eu disse no enunciado, nós vamos obter os valores da memória a partir do endereço 1001. Então, Então, o próximo é no endereço 1002. Tá? Então, eu preciso avançar um endereço na memória. E como que eu vou fazer isso? Então, existe uma instrução que é a INX, ok? Como o direcionamento para o endereço de memória é feito via par de registradores HL, então eu preciso incrementar o par HL. Quando eu coloco INXH, ele vai incrementar o H e o L, é o par, ok? Então, eu vou incrementar o registrador HL. Então, vamos aqui, incrementar HL. A partir da execução dessa instrução, vai surgir ali o endereço 1002, ok? H. Então, agora, quando eu usar o meu registrador M, temporário M, isso vai ser apontado ao conteúdo do endereço de memória 1002, ok? Então, eu disse para ele o seguinte, vamos voltar ao quadro, e a partir de agora, eu dei um incremento, e eu passei a ter o 1002, e esse valor aponta para esse endereço de memória, ok? Então, aqui eu também tenho um dado. O próximo passo, então, eu já tenho a possibilidade de fazer a operação. Por quê? Eu já tenho os dois operandos e vamos, então, executar essa conta. Como que eu vou fazer essa conta? Isso já é algo bem conhecido, né? Então, eu vou somar, usando a instrução de soma,
ADD quem? Quem que eu vou somar? Eu vou somar o valor contido nesse endereço de memória com o que está no acumulador, ok? Como que eu chego nesse endereço de memória? Através de M, ok? Então, nós vamos dizer simplesmente o quê? ADD M. ADD M. Ok? Executando ADD M, vamos colocar aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou somar, soma o conteúdo da memória apontado, né, por HL, ou seja, o conteúdo de 1002 com A, o acumulador. Está aí. Então, a partir desse momento, eu peguei esse valor, somei os dois e o resultado vai para onde? Vai lá no acumulador A. Então, o resultado ele é armazenado no acumulador A. Ok. Então, continuando o nosso código. Agora, qual é o próximo passo? Eu já tenho a operação realizada, já tenho o resultado e o resultado agora está aqui, ó. Então agora eu já tenho o resultado aqui, ó. Vou colocar o resultado. Já está no acumulador. O que eu preciso fazer agora? O enunciado diz que eu preciso armazenar o resultado na posição 1003 de memória. Então eu preciso simplesmente pegar essa informação que está aqui, o resultado da operação, e jogar aqui. Porém, o meu par HL, que me indica a posição de memória, está ainda no 1002. Então eu preciso incrementar mais uma posição no HL para disponibilizar a minha posição de memória, aonde iremos armazenar o nosso resultado. Então, o próximo passo agora, depois da realização da soma, é fazer o incremento, né? Então, o incremento em HL, e aqui nós registramos qual o objetivo. Incrementar HL e passaremos a ter o endereço 1003. Perfeito. Agora temos a posição de memória definida para 1003. Ou seja, isso aqui está nesta posição de memória. O HL está apontando para 1003. Agora, simplesmente vamos jogar o valor da resposta da operação aqui. E aí, voltamos ao nosso código, simplesmente para finalizar. A instrução de manipulação de dados, que vocês já conhecem, nós vamos mover para qual posição? Para a posição indicada por HL, ou seja, para M, o conteúdo de A. Então aqui nós temos a seguinte descrição: move o conteúdo
de A para a posição de memória 1003, apontada por HL. Está lá. Então, é o resultado desta operação. Voltando ao quadro aqui, nós iremos pegar este valor e jogar aqui. O resultado aqui. Feito isso, vamos encerrar o código e digitar o nosso HLT, que nos indica o fim do código. Aqui o código será interrompido após sua execução. Isso quer dizer o seguinte: qualquer outro tipo de instrução que eu tenha logo abaixo dele não será executada. Ok? Vamos executar então. Podemos executar passo a passo ou vamos executar o programa em uma única execução, ou seja, F9 ou simplesmente executar. Vamos executar o passo a passo para observar aqui. Antes disso eu vou inserir alguns valores aqui, ó, alguns valores na memória, naquela posição de memória. Basta vir aqui em memória, seleciona o endereço de início, dá 2 cliques em data e digita aqui um determinado valor. Aqui nós vamos zerar. Ok? Então na posição 1001 eu tenho o endereço, o valor 10, na posição 1002 o valor 30 e na posição 1003 eu não tenho nada. Vamos executar o código então. Ele vai iniciar a sua execução. Se ele não estiver salvo, ele vai pedir para salvar antes. Aqui já estava salvo. Primeiro passo, ele vai carregar o HL com essa posição de memória. Então, executou. Então, o HL, ele recebe os valores 03 e 9. 03 e 9 em hexadecimal do endereço 1001. Vamos mover, então, o conteúdo apontado por HL através de M para esse endereço de memória para o acumulador. Então, o conteúdo de 1001 vai para o acumulador, executando 0A perfeitamente. Se você converter aqui o valor decimal 10 para hexadecimal, dá 0A. Perfeito? É o valor que apareceu no acumulador. Continuando agora, ele vai fazer um incremento no par HL. Então, ele fez o incremento aqui, passou para EA. Se nós olharmos aqui quem é o EA, é o 234. Então, 03234, 03EA, que é o endereço 1002. Ok? Então, o endereço 1002. Ok. Vamos executar agora o conteúdo, a soma, com o conteúdo da memória apontado por HL. Qual é o conteúdo da memória apontado por HL? Através de M, 03EA. 03EA é a posição 1002. Lá tem 30. Ele vai pegar 30 e somar com o acumulador. Vamos executar. E o resultado ele armazena no acumulador. Então, deu 28. Resultado da soma de 30 com o que estava... Isso aqui em hexadecimal. Tá? 30 em hexadecimal com 10 em hexadecimal deu o 28. Vamos ver aqui. 28. 40.
Então, 30 mais 10, 40. Só que aqui está 28 porque está em hexa. Bom, agora eu já realizei a soma, deu certo, já confirmei aqui. Eu preciso, então, pegar esse resultado e jogar na posição 1003. Eu estou na posição 1002, 03 EA. Basta eu fazer o incremento. Fiz o incremento, passei para a posição 03 EB. 03 EB é o endereço 1003 da memória. O valor lá está 0. Vamos pegar, mover o conteúdo do acumulador, que é 28 em hexa, 40 em decimal, e mover para M. M é uma representação do endereço apontado por HL. Ou seja, ele tem que aparecer aqui, ó, 40. Então o 40 apareceu lá. Perfeito? Vai indicar o fim da execução, o programa parou e o resultado deu OK. É isso que nós tínhamos que tomar conhecimento nesse vídeo. Espero que vocês consigam abstrair essa parte fundamental, é um início, e vamos avançando aí nos próximos vídeos. Obrigado, boa noite para vocês aí.